Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 28 de outubro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será A Mulher Junto ao Poço. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do verso 7, que diz assim: Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o senhor, sendo judeu, pode pedir a mim, uma mulher samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que lhe está pedindo água, você lhe pediria e ele lhe daria a água viva. Disse a mulher: O senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Aonde pode conseguir essa água viva? Aonde posso conseguir, ou onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu do poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise mais voltar aqui para tirar água. Alguns detalhes são importantes aqui no contexto dessa história. Você já sabe que nessa semana nós estamos construindo a história dessa mulher. Já vimos, a partir do sábado, a animosidade que havia entre judeus e samaritanos e tivemos a oportunidade de poder não apenas compreender as razões envolvidas aqui nessa questão, como também tivemos aqui a possibilidade de poder perceber que essa animosidade já vinha ultrapassando séculos. Os judeus olhavam para os samaritanos como gente de segunda linha, se é que isso existe, tinham um valor menor do que o valor de um cão. Eles, até mesmo o fato de estar no mesmo ambiente que um samaritano, poderia tornar um judeu uma pessoa cerimonialmente impura. Ontem tivemos a oportunidade de entender que Jesus, depois de algumas situações que aconteceram lá na região da Judéia, ele estava se dirigindo para a Galileia, mas o texto bíblico diz que lhe era importante passar pela Samaria. Essa mulher, ela não era uma mera desconhecida para Jesus. Essa mulher havia sido vista por Cristo mesmo que ela não soubesse disso. Jesus vai deliberadamente decidir seguir para a região de Samaria para ter um encontro com essa mulher. Algumas coisas a gente percebe no contexto desse texto. Era por volta do meio-dia, quando essa mulher foi ao poço. Ela vai na hora mais quente para poder buscar água, muito provavelmente por causa da própria vida que ela tinha. A gente vai ver um pouco mais sobre isso mais adiante no contexto da nossa lição. No diálogo que vai acontecer entre Jesus e a mulher, Jesus vai mencionar que ele pede água para essa mulher, e ela vai dizer: como você, sendo judeu, me pede água a mim, uma mulher samaritana? Você sabe que os judeus não se acertam com os samaritanos? Ela vai aqui, de alguma forma, trabalhar essa ideia. Jesus vai olhar para ela e vai trabalhar uma outra ideia. Ele vai dizer: olha, se você soubesse com quem que você está falando, você aqui ia me pedir água, mas eu ia te dar uma água que ia matar a sua sede para sempre. Você nunca mais teria sede. Aliás, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa mulher, ela olha agora para Jesus e vai dizer: mas você não tem nem balde para poder tirar a água, como você tem essa tal dessa água viva? E Jesus está aqui falando de algumas coisas realmente interessantes. Você percebe que ele está tentando atrair a atenção dessa mulher para si mesmo e para algo muito mais importante do que aquela água que ele mesmo havia pedido a ela. Ele está tentando atrair a atenção dessa mulher para alguma coisa que poderia mudar completamente a sua vida, que aliás ela precisava de uma mudança de vida. Ela só não sabia disso. Como ela poderia alcançar alguma coisa parecida como essa? Jesus estava oferecendo para ela. E Jesus vai mencionar que a solução para os seus problemas é exatamente a água viva. Para você ter uma ideia, aqui no nosso guia de estudos aparece um texto do próprio Evangelho de João, no capítulo 7, versos 37, 38 e também 39, onde João vai explicar, na perspectiva de Jesus Cristo mesmo, de uma fala de Jesus sobre a água viva, o que é a água viva,
O texto no versículo 37 vai dizer: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E na sequência, João vai mencionar, Jesus estava se referindo ao Espírito Santo, que ainda não havia sido dado, porque ele ainda não havia sido glorificado. Portanto, na perspectiva de Jesus, a água viva é nada mais nada menos do que uma metáfora para o próprio Espírito Santo de Deus. É interessante como a atuação do Espírito Santo ela vai aparecer de uma forma intensa na experiência de Jesus. No próprio diálogo que Jesus havia tido no capítulo anterior com Nicodemos, ou seja, no capítulo 3, Jesus vai falar com Nicodemos sobre coisas muito mais elevadas do que aquelas que ele tinha vindo para falar com Jesus. Ele tinha vindo para ter uma discussão teológica com Jesus. Jesus vai dizer: você precisa nascer de novo. A mesma coisa que ele vai fazer com essa mulher. Você precisa de água viva, e água viva só quem pode te dar sou eu. O Nicodemos vai olhar para Jesus e vai dizer: como é que eu, sendo velho, poderia nascer de novo? Por acaso eu posso entrar de volta no ventre da minha mãe e nascer outra vez? A mulher vai olhar para Jesus e vai dizer: como é que você vai me dar água viva? Se você nem sequer tem uma vasilha para poder tirar água do poço? Como que você pode fazer isso? Você percebe que quando Jesus vai tocar nesses assuntos, no caso do Nicodemos, o nascer de novo, no caso da mulher, a água viva, quando ele vai falar desses temas tão elevados, nem Nicodemos, que era um príncipe em Israel, e nem essa mulher vão atingir num primeiro momento aquilo que eram as expectativas de Jesus. Assim como Cristo Jesus vai passar a descrever a Nicodemos agora como o processo do novo nascimento vai acontecer, ele vai dizer: aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Portanto, não te admires de eu te dizer que é importante que você nasça de novo. Entretanto, o vento, nós podemos senti-lo, podemos ouvir a sua voz, mas não sabemos de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é nascido aqui, assim é aquele que é nascido do Espírito. Jesus vai mencionar isso para Nicodemos. Agora, quando ele vai falar com a mulher sobre água viva, ele vai trabalhar a ideia, um conceito de alguma coisa muito mais elevada que essa mulher não estava, pelo menos imaginava que não estava pronta para poder entender. É lá no capítulo 7 que João vai explicar que a água viva é nada mais nada menos do que o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não podemos sequer ter a compreensão exata de quem nós somos. Muito menos do plano que Deus tem para a nossa vida. Muito menos da transformação que Jesus quer operar em nós. Consegue entender isso? É exatamente por isso que aqui ele vai dizer: do seu interior fluirão rios de água viva. Quando você vai para Ezequiel capítulo 47, Ezequiel ele vai falar a respeito disso. Ele vai dizer que uma profecia que ele vai mencionar de água que fluía do templo e que passava por regiões desérticas. E aonde o rio ia passando, aonde essa água ia passando, ela ia se tornando cada vez mais larga e profunda, até se tornar um rio caudaloso. Aonde a água ia passando, havia vida de todos os lados, peixes e ao mesmo tempo árvores que cresciam nas margens desse rio. Apesar da região descrita por Ezequiel ser uma região desértica. Essa água ia até o Rio Jordão, do Rio Jordão ela ia até o Mar Morto, e até mesmo a água do Mar Morto seria saneada, por causa dessa água viva que fluía do trono de Deus. E no próprio Mar Morto haveriam peixes, e as pessoas viriam para poder pescar, os pescadores colocariam ali as suas redes e tirariam tantos peixes quanto no próprio Mar Mediterrâneo. Uma profecia interessante é de um rio de água viva. É exatamente isso que Jesus está mencionando essa mulher que ele queria fazer na vida dela. Essa água viva, que é ninguém menos do que a terceira pessoa da Trindade Divina, o Espírito Santo de Deus, é o único capaz de transformar nossa vida de dentro para fora, de trazer uma nova compreensão de Deus, bem como dos temas elevados que Deus tem para poder colocar diante de nós. Como podemos viver esse alto ideal de Deus? Como? É uma pergunta importante, sem sombra de dúvida, mas o cenário aqui descrito é um cenário de uma mudança tão grande na vida daquela mulher, que era uma vida árida, uma vida sem sentido, e Jesus agora está dizendo para ela: se você permitir que essa água viva entre em você, você vai se tornar uma fonte, aonde você chegar, você vai levar vida para as pessoas.
Mal sabia essa mulher que dentro de pouquíssimo tempo ela também se transformaria num rio de água viva, levando vida para as pessoas da sua própria vida, sua própria vila, a vila de Sicar. Mas isso a gente vai ver durante a próxima semana. Deixa eu falar para você uma coisa, meu querido amigo, que estuda a lição comigo. O Senhor Deus, através da terceira pessoa da Trindade Divina, Ele quer também transformar nossa vida. Ele quer fazer com que no mundo tão sem graça como esse, um mundo onde a morte impera por todos os lados, Ele quer de alguma forma fazer com que nós nos tornemos rios de água viva. No nosso trabalho, na nossa vizinhança, dentro de casa. Como é que podemos viver isso? Permitindo que o Espírito Santo de Deus entre em nós. Ele nos transformará numa fonte de água viva. Que Deus te abençoe e faça de você esse tipo de pessoa viva como uma fonte de água viva durante esse dia. Ore comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra e pela certeza que temos de que o Senhor nos ama. Tem planos para a nossa vida. Ajuda-nos a viver o teu alto ideal. Nos colocamos em tuas mãos. No nome santo e sagrado de Jesus. Amém. Eu estudo a lição? E você?